Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Vocês estão no canal Curtindo a Natureza, Suculentas e Orquídeas. No vídeo de hoje, gente, eu venho falar de uma coisa muito importante. Eu vou mostrar para vocês algo que aconteceu aqui comigo e que eu não quero que aconteça com vocês. Olha só que espetáculo de floração eu perdi. E além de quase perder a planta, tá, gente? E eu vou contar pra vocês o motivo. Olha, a planta, eu já tirei ela aqui do substrato. E olha como que a planta ficou, ó. Essa planta tava super bem, eu mostrei ela várias vezes floridas. E ela não tava passando floração, gente. Ela acabou de abrir os últimos botões aqui. Pode ver que a florzinha daqui da frente tá menor, tá vendo? Aqui também tava abrindo, olha, botões. Esse aqui também tava abrindo. Então ela não passaria floração agora. Então, essa planta, ela ainda ia demorar um tempo para passar. Eu ainda ia poder curtir bastante essa planta aqui. É uma coisa que a gente sempre fala nos nossos vídeos, sobre o que a gente precisa fazer para que a planta ela fique bem, né? O que aconteceu com essa planta aqui, pode acontecer com a planta de vocês aí. Então, eu quis trazer aqui para vocês isso que aconteceu aqui comigo, para que não aconteça aí com as plantas de vocês. Porque muitas das vezes a gente compra a planta e ela vem com uma haste muito grande, como era o caso dessa aqui. Essa não é floração minha, tá, gente? Então, quando é floração da gente, a gente já tá mais atenta, a gente presta mais atenção. Mas quando não é floração da gente, a gente tem que prestar atenção. Aqui, ó, eu tenho plantas aqui, tá vendo? Que não são minhas florações. Então, tem que prestar atenção como que essa planta tá plantada, como que ela veio. Como que tá o substrato dessa planta, como que tá essa planta dentro do vaso. Essa aqui, olha, deixa eu tirar aqui. Essa aqui, olha que linda, gente, essa planta. Uma Big Leaf maravilhosa. Ó, que lindeza, olha. Eu amo essa Big Leaf. Linda, né? Linda demais. Ela tá aqui. Olha as raízes dessa menina, gente. Olha as ponteiras aqui dentro. Ó. Então, tá cheia de ponteiras de raízes novas saindo. Olha só. Coisa maravilhosa que tá essa planta. Essa outra planta aqui tava assim, tá? Lindona assim. E eu comprei as duas na mesma época. Tava essa coisa mais linda. Essa aqui até tá começando a passar a floração. A outra não, a outra ainda tinha muitos botões por abrir. Então, ela não passaria floração rápido agora. Mas o que aconteceu? Falta de observação. Deixa eu só apoiar a planta aqui porque tá caindo, gente. Não quero que ela caia, né? Lógico. Por falta de observação, essa planta, ela veio nesse vaso aqui, né? Geralmente elas vêm nesses vasos transparentes. E a haste estava muito pesada. Embora ela tivesse tutorada, ela estava bamba no vaso. Olhei para a planta e percebi que as flores estavam começando a murchar. Eu falei, ué, tem alguma coisa errada com essa planta. E ela tá com muita saúde, por que que tá murchando as flores? Então, gente, quando eu fui olhar, ela estava totalmente solta no vaso. Então, ela não só murchou as flores, tá? Como vocês estão vendo, tudo murchinho. Agora eu vou ter que cortar essa haste. Como o vegetal ficou dessa forma, olha que tristeza. Ó, tá vendo? Como que o vegetal ficou? Então, por que que o vegetal murcha quando a planta fica bamba? Gente, porque as raízes ficam sem segurança, elas ficam sem ponteiras, olha. Elas acabam encolhendo as ponteiras, tá? E aí, ela murcha. Se a gente não cuidar, a gente perde a planta. Então, é um alerta. Se você comprou uma planta, observe se ela tá presa no vaso, bem presa. Se ela não tiver, não precisa fazer o replante, gente, mas faça algo para prender essa planta. Isso aqui foi um descuido meu, tá? Eu devia ter observado. No início ela tava bem presa, mas depois, com o tempo, né, a haste vai pesando, os botões vão abrindo e a planta vai ficando bamba no vaso. Então, essa planta ficou totalmente bamba no vaso. E aconteceu isso, essa desidratação das folhas. E a murchou
as flores. Então eu perdi. Olha só, gente, que espetáculo. Essa também é uma Big Leaf. Tô tirando aqui a buchinha do centro, porque eu não planto com ela, tá, gente? Não tem problema plantar com ela quando você mora numa região muito quente ou muito seca, mas pra mim não dá certo, tá? Ela é uma Big Leaf, olha. Que lindeza. Tá vendo? Essa planta é muito linda, olha. Deixa eu ver se eu pego uma florzinha aqui, mas eu vou cortar mesmo a haste. Olha isso. Tá vendo? Ela é muito linda, olha. É uma Big Leaf muito linda. E eu vou fazer agora o replante dessa planta. Primeira coisa que a gente vai fazer é cortar as hastes. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque muita gente está iniciando no cultivo dessas meninas e não sabe como cuidar. Gente, eu tenho observado que, como eu falei pra vocês, eu tô vendendo algumas plantas na rua, né? E assim, muita gente ama, mas não sabe cuidar, tá? Chega, pergunta, eu posso colocar terra? Ah, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? Então, embora a gente tenha muitos vídeos na internet ensinando a cuidar das plantas, ainda tem muitas pessoas que não sabem. Então, a gente precisa ajudar essas pessoas, né, a cultivar essas meninas, porque são maravilhosas e alegram a nossa vida. Se a gente quer pra gente, a gente quer pros outros também, né? Deixa eu pegar meu isopor aqui, pra gente iniciar esse replante. Então, assim, esse vídeo é pra quem tá iniciando, né? Vou colocar, como ela tá desidratada, eu vou colocar a semi-hidroponia. Ó, 2 dedinhos apenas de água, porque eu vou plantar, ó, no vasinho de barro, tá? Então, eu vou plantar nesse vasinho de barro aqui, ele é furado aqui, furado embaixo, ó lá, tá vendo? E eu vou colocar ela aqui. Vou ver se eu consigo abrir um pouquinho mais esse furo, porque eu não quero que fique excesso de água aqui dentro, né? Esses vasinhos, às vezes, é necessário a gente observar, gente, que o furinho às vezes vem tampado, tá? Na hora que eles fazem ele, eles furam, mas aí eles selam. Então, tem que prestar atenção e furar bem o vasinho. Então, vou colocar aqui no fundinho do vaso, como eu já falei pra vocês, uma semi-hidroponia. E o que a gente faz? A gente cobre essa é um fundinho de garrafa PET, tá? De refrigerante, aqueles refrigerante mini. E a gente cobre pra não, acho que só esse pouquinho dá, que a planta é grande. Para que essas raízes agora, de início, elas não podem, gente, não podem entrar em contato com a planta, com a água. Não podem entrar em contato com a água, tá? Essas raízes não estão acostumadas com água. Então, a gente não pode deixar essa planta entrar em contato com a água agora de imediato. Então, a gente coloca no fundo do vaso um pouquinho de isopor. Eu vou baixar a câmera, tá? Para vocês verem melhor o que eu tô fazendo aqui. Dá licença só um minutinho, para vocês verem o replante, né? Aqui eu já fiz uma baguncinha aqui, né, normal. E agora eu coloquei aqui, ó, um fundinho de isopor para tampar a semi-hidroponia, porque a gente não quer que essas raízes entrem aqui em contato com ela agora de início. Algumas plantas vão descer para o reservatório de água depois? Vai, gente, mas é quando elas quiserem, tá? Quando elas descem, elas estão adaptadas. Uma pessoa perguntou se tem lado de plantar a Phalaenopsis no vaso. Ah, eu planto o lado que eu acho que fica mais bonito. Então, eu acho que não tem um lado não, que depois que você faz o replante, a planta se ajeita, tá? Essa planta aqui tá bem desidratadinha. O que nós vamos fazer? Como eu falei, eu coloquei ali o isopor. Então, a gente vai usar aqui o esfagno, olha. E vamos mesclar aqui, porque isso aqui é um vaso de cerâmica, gente. Esses vasos são muito bons e as plantas amam, mas eles não retém nenhuma umidade para a planta, tá? E como eu uso isopor, parei de usar pedra brita porque eu tô usando os vasos de cerâmica agora. E a pedra brita fica muito pesada. E eu gosto de pendurar nas treliças, tá? Eu falo treliça, gente, nos pallets, no que der para pendurar, né? É a maneira de falar, tá? Não precisa ser exatamente uma treliça, não, porque eu tenho muitos pallets aqui. Estrado de cama. O que eu encontro, eu uso. Eu tenho um estrado de cama que eu encontrei na rua. Eu trouxe e uso para poder pendurar minhas plantas. Então, como eu gosto de pendurar elas, eu gosto de pôr isopor para ficar mais leve. Porque o vaso de cerâmica já é um vaso pesado, tá?
Então, ele já é um vaso pesado, por isso a gente precisa dar uma leveza, né? Isopor, as plantas amam, então fica tudo certo, né? Então, eu vou replantar essa planta. Ela vai se recuperar sim. Eu vou hidratar ela. Sempre quando eu tenho uma planta desidratada assim, gente, essa aqui, eu já borrifei nela a água oxigenada volume 10. Hidrata bem rápido, tá? E assim que ela começar a emitir raízes, ela volta a ficar normal. Às vezes pode acontecer dessas folhas que murcharam não voltarem. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui que eu fiz replante que não voltou a folha. Tem. Vou mostrar pra vocês. Dá um minutinho. Mas a folha nova que veio, ó, essa aqui eu fiz replante no vasinho de barro, essa é uma mini. E essas folhas não vão voltar. Mas olha aqui, olha, essa aqui tá durinha, tá vendo? É a folha nova. Essas aqui não vão voltar, gente. Essa planta quase não tinha raiz. Mas já tô soltando aqui, ó, uma raizinha nova aqui. Dá pra ver aqui, tá vendo? Uma raizinha nova tá vindo ali. E ela tem uma raizinha aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Então, o que tá alimentando ela é essa raizinha. Ela vai... Essa ali não vai voltar. Essas ali, elas vão ficar assim. E provavelmente algumas dessas aqui também pode não voltar, tá? Mas pode ser que volte. Não é uma coisa que a gente vai falar assim, vai voltar. Algumas não voltam, tá? Eu vou passar aqui um palito. Eu tô plantando essa planta mais funda aqui no vaso, mas deixando o rizoma descoberto, tá, gente? Olha lá, ó. Porque essa planta, ela é de porte grande, tá? Então, quando a planta é de porte grande, ela cresce e acaba que ela sobe, né? Nela subir, ela fica fora do vaso, fica aquela planta alta. E aí eu prefiro que a plantar ela um pouquinho mais funda no vaso, para que quando ela crescer, ela não subir tanto. Tô prendendo com um palito, passei um palito aqui para ficar firme. A gente sabe que precisa, né? Se eu quero que essa planta se hidrate, quero que essa planta enraize, eu preciso passar um palito para que ela fique firme. Pronto, a planta tá bem firme. Vou quebrar aqui esse palito e vou colocar mais esfagno aqui, tá, gente? Sem cobrir o rizoma da planta. Eu sempre faço assim com o esfagno, eu dou aquela espalhadinha nele, tá? Eu não coloco embolado. Não gosto de colocar embolado, porque bola de esfagno não entra água, tá, gente? Fala sério pra vocês, se vocês fizerem uma bola de esfagno, a água passa e não hidrata a planta, ele não entra água. Então coloca ele mais soltinho, para que a planta ela tenha aquela umidade, mas também sem excessos, tá? Olha só. Então esse replante, ele ficou assim. Eu vou colocar aqui o meu... Quero mostrar aqui dentro, eu faço questão de mostrar, porque principalmente para quem tá iniciando, igual eu falei, as pessoas, a gente pensa que as pessoas já sabem, mas muita gente ainda não aprendeu a cultivar Phalaenopsis. Ó, lá dentro, ó, o rizoma tá livre, tá vendo? Olha aqui, ó, dos dois lados. Eu consigo ver ali se as raízes estão saindo ou não. Então, não enterrem o rizoma de sua planta, gente, não enterrem. Eu deixei ela mais baixa no vaso, geralmente eu gosto de plantar mais alto, mas essa planta é uma planta de porte grande. Por isso eu plantei mais alta. Então, não enterrem o rizoma da planta. Se vocês enterrar, ela vai apodrecer. Eu tenho aqui o MCL, tá? Eu vou adubar essa plantinha já de uma vez com o MCL. Esse adubo é excelente para soltar raízes, tá? Então pode colocar bem próximo ao caule. Eu não coloco encostando, tá? Eu coloco bem próximo, mas eu não gosto de encostar nada no rizoma da planta, não. Porque mesmo isso aqui são sementes, ele vai trazer umidade. E umidade no caule da planta é apodrecimento, tá? Agora que eu coloquei aqui o MCL, eu vou ativar isso aqui com o borrifador, né? Eu tô usando aqui o restinho da amostra que veio nas plantas que eu comprei. Rende bastante esse adubo, tá, gente? E ficou assim meu replante, olha. Tá vendo? Como aqui no vaso
ela já é uma planta de porte grande, mesmo ela estando toda murchinha. Dá pra ver que, olha só, tamanho que eram essas hastes florais. Que pena, né, gente? Mas isso acontece. Então, por que eu tô fazendo esse vídeo? Como eu falei, né? Para que sirva de alerta. Para quem tá iniciando o cultivo, comprou uma planta, chegou, observe se ela tá presa. Se não tiver, gente, prendam essa planta bem. Se vocês não prenderem, vocês acabam perdendo a planta, tá? Eu quase perdi essa. Se eu não tivesse observado, eu tinha perdido ela. Como a gente tem mais plantas, fica mais suscetível a gente perder as plantas. Porque você olha uma, às vezes esquece de olhar a outra, né? No caso aqui, essa planta aqui, essa lindeza aqui, ela tava aqui, ó. Pra mim tava tudo bem. Pra mim tava tudo bem. Até que eu olhei e vi uma florzinha murchando. Aí no que eu vi a florzinha murchando, eu vim ver o que tava acontecendo. Então, sempre observem a planta de vocês, porque elas dão sinais, elas falam com a gente, né? O que tá acontecendo. Tipo, elas pedem socorro, literalmente, gente. Então, socorram aí a tempo as plantas antes que vocês percam elas, tá? Porque não são plantas baratas, a gente sabe que não são, né? Em alguns lugares maiores a gente vê plantas baratas, mas aqui na nossa região a gente não vê. E muita gente fala comigo assim, ah, mas no meu lugar as plantas são bem caras, então a gente não quer comprar uma planta cara e perder ela, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados de observar. Então, gente, sempre mantenha a planta de vocês bem firme. Se você comprou florida, vai ali, fura o vaso, passa um palito. Eu deveria ter feito isso, ó. Deveria ter furado o vaso aqui e passado o palito, mas eu não fiz. Então, isso aconteceu com a minha planta. Perdi essa lindeza de floração. Mas tudo bem, a planta vai se recuperar, tá? Não é o fim do mundo. Se acontecer com você, não se desespere. A planta se recupera. Se você cuidar bem dela, manter ela bem hidratada, ela vai enraizar novamente e vai dar lindas flores no próximo ano, tá bom? Então, gente, esse vídeo eu queria só deixar de alerta para vocês, né? Porque pode acontecer, né, com quem tá iniciando. E pode acontecer também com quem já cultiva há mais tempo e tem mais plantas. Então, mesmo a gente que já tem mais plantas, tem que observar as nossas plantas, que às vezes falta tempo, né? A gente que é dona de casa, trabalha fora, e às vezes não dá tempo não dá conta de olhar. Até vi um vídeo de uma pessoa falando que a gente não deve ter tanta planta que a gente não consiga cuidar delas. Concordo plenamente, mas a gente tem a tendência a ter mais do que a gente... sempre que a gente vê uma diferente a gente quer. Eu não acho que eu tenho mais do que eu quero, não, gente. Eu quero ter mais, tá? Eu sei que é difícil cuidar, dá trabalho? Dá. Mas o que não dá trabalho, né? Quando a gente ama essas meninas, a gente cuida com prazer, né? Então eu quero ter mais sim. Mesmo algumas pessoas falando que é exagero. Então, cada um faz aquilo que gosta, tem aquilo que tem e pronto, né? Então o vídeo de hoje era esse. Muito obrigada a todos. Se vocês gostaram, deixa aí seu joinha, gente. Se inscrevam no canal, aqueles que não são inscritos. Sejam bem-vindos, aqueles que assistem meus vídeos, mas não se inscrevem. Se quiser, se gostou do conteúdo, se inscrevam aí, é de graça, não custa nada, mas ajuda muito o canal. E o like de vocês também é muito importante. Os comentários, amo ler o comentário de todos, procuro responder. Sempre vejo todos os comentários, tá bom? Então, muito obrigada a todos, uma ótima semana e até o próximo vídeo.